Hello, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do YCast. E hoje eu estou aqui com o Tiagão Medeiros para a gente bater aquele papo sobre empreendedorismo digital, esse mundo, esse mercado do marketing que tem crescido tanto. Vamos falar um pouquinho. Tiago, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado este meu convite, né? Fale um pouquinho de você, se apresente para a galera que não te conhece ainda, saber um pouco mais sobre a sua pessoa. Olá, Janine. Olá, pessoal. Boa noite. Posso dizer que estou voltando para cá, né? Pode. Eu cheguei no podcast contigo há coisa de um ano atrás, é bem verdade, né? Para falar de um outro assunto, né? Ainda dentro do digital. E agora a gente está aqui para falar sobre o mercado do digital, né? Trabalhar em casa se tornou um privilégio, né? Em meio a esse contexto que o Brasil está sendo assombrado há mais de um ano. E hoje a gente vai fazer aqui esse encontro para ajudar as pessoas a iniciarem nessa caminhada. Vai ser muito bom. Massa. Você acha que para você teve uma mudança muito drástica, assim, dentro do mercado, ou se a gente pode falar antes pandemia, pós-pandemia? Teve uma mudança muito grande para você? O que é que você... Essa mudança, né, do mercado do digital em meio a esse processo, ela já não pode nem mais ser considerada como o que eu acho, né? São dados estatísticos, né? Tanto do IBGE, do CAGED e de outras empresas, né, de pesquisas especializadas. O mundo se digitalizou. Ou você é ponto com ou está ponto fora, né? Já era uma corrente que a gente imaginava que iríamos vivenciar, mas a gente estava pensando isso para 2025, né, 2030, e meio a esse processo, tudo teve que se acelerar. Os processos de digitalização tiveram que se acelerar. Até os aluguéis de salas de escritório caíram drasticamente, né, por causa disso, né, as pessoas começaram a não estar mais tão juntas, né, começamos a não ter mais essa necessidade para poder trabalhar. E aí o mundo está nada mais, nada menos do que se adaptando a isso. Então cresceu bastante, sim. Não, mas eu falo assim, não para você no sentido necessariamente da sua opinião, mas se houve um impacto grande no que você trabalha, né? Você pode falar um pouquinho também com o que você trabalha e tal, para a galera entender Uhum. o contexto. E contar um pouco dessa sua experiência de como foi, porque hoje você está muito mais forte, acredito eu, no digital, ou não, me corrija se eu estiver errada. E como foi esse impacto para você, realmente, entende? É, é um impacto muito interessante da minha parte. Eu, originalmente, sou professor de História. Por ser professor de História, eu posso afirmar para vocês que no início do século XIX, o Por isso eu Brasil fiz a tinha... brincadeira pré-pandemia, tá vendo, gente? Pré É e verdade. pós-pandemia. No início do século XIX, o Brasil contava com 19 profissões aqui no país. E ser escravizado era uma delas, né? Hoje, o Brasil conta com 21 mil possibilidades de exercer alguma atividade remunerada, né? E hoje eu desenvolvo um trabalho em uma dessas profissões que são novas do mercado, né? Que é de gestor de tráfego, que é de copywriter. Então, a gente viu um abrir de portas muito grande para essas possibilidades. Então, o mercado do digital, para mim, ficou mais amplo, sim, né? E isso é um reflexo desse processo, é um reflexo desse momento. Se você está pensando em fazer um curso de marketing digital e você está pensando em fazer isso depois da Copa de 2022, né? Eu acho que é mais interessante você começar a fazer logo agora, para que você não chegue atrasado, né? Quando esse mercado sorrir para você. Não, porque eu fiquei viajando aqui nessa abordagem de fazer agora para não ficar moscando, né, de certa forma. Mas assim, o mundo ele muda muito, muito rápido também, né? A gente sempre ouve falar isso, que o que a gente teve de avanço de tecnologia nos últimos 2 anos, 5 anos, enfim, Isso. cada lugar traz uma estatística diferente, foi muito mais do que a gente viveu em uma década. E é realmente, né? E engraçado assim, para minha área de pesquisa de comportamento humano, aconteceu muito isso também. Acredito que as áreas de certa forma estão interligadas, porque é, nessa coisa da pesquisa é que entra, para quem não sabe, né, eu estudo bastante essa área da neurociência e tal. Aí a neurociência ela só foi possível ser investigada mais profundamente justamente por conta do avanço da tecnologia. E se a gente for pensar de uma forma até um pouco mais profunda, eu poderia dizer também que rolou de fato tantos avanços dessa coisa da gente, porque o algoritmo trabalha de tal forma, a gente não sabe como é que ele vai interagir. Acredito também, justamente, que por a gente entender mais,
como o cérebro funciona, a gente consegue promover mais essa coisa enfim, de promover mesmo, promover mais consumo para as pessoas, promover mais coisas que elas gostam, para que elas continuem comprando, ou no caso das mídias sociais em especial, né? Já que a gente está falando tanto do digital, a gente acaba entrando nessa esfera, nessa seara do digital, dentro do digital a esfera permeia a mídia social, permeia os próprios sites, permeia várias coisas, né? E no caso da mídia social em específico, ou na internet, para que você passe mais tempo ali conectado. Então, não é só mais hoje, não é só mais sobre comprar mais, é estar mais tempo conectado para que você possa comprar mais, ou para, pelo menos, eu saber obter o maior número possível de dados da pessoa, para que eu possa usar isso para fazê-la comprar, né? Mas eu acho que isso entra muito na esfera mais até do consumismo do que de quem está fazendo uma carreira em si, né? O que que você acha? O mais legal de você ser historiador é que você encontra referências em muitas coisas. Nas primeiras civilizações Imagina. humanas, as primeiras civilizações humanas, elas também se questionaram, cara, a necessidade de estar sempre convivendo, né? Desde ali a Mesopotâmia, quando os gregos se colocaram como civilização e quando começaram a instalar o que a gente conhece hoje como praças, que eram onde os atenienses iam discutir o futuro da cidade, as pessoas também se questionavam, cara, a necessidade daquilo. E sempre começa assim, sempre começa com a massa de pessoas que está questionando os novos tempos, né? Depois passa para uma massa de pessoas que está intensificando, está aproveitando os novos tempos. E depois passa para uma massa de pessoas que está renovando os novos tempos, né? Então, todo esse processo, ele é muito contínuo, né? Mas ele não é necessariamente repetitivo, né? Porque as roupagens são outras. As empresas se digitalizaram, os profissionais se digitalizaram, porque as pessoas querem continuar convivendo, seja através dos negócios, seja somente através de redes sociais mesmo, dando likes e respondendo comentários, né? Então, parece que esse é o sentido da humanidade nesse momento, tá? Num processo intenso de digitalização, né? Com o advento da biometria, né? Aí agora pagamento por aproximação, né? Os profissionais que vendem qualquer tipo de serviço também estão se adequando para passarem a aceitar essa tecnologia como forma de pagamento dos seus serviços. Então a gente está passando, eu diria, nesse período em que a gente está, nós que estamos no digital, obviamente, a gente está vivendo intensamente esse processo. A gente já não está mais questionando, né? Aqui nesse podcast a gente não está questionando esses novos tempos, estamos analisando para poder tirar dele o melhor proveito, né? E eu tenho certeza que daqui a algum momento a gente vai estar também participando desse processo de renovação, né? Gerando novas tendências, conhecendo essas novas tendências, né? Para que a gente não fique tão atrasado no usufruto delas. Então, eu acho que a questão toda também é que com essa coisa de a gente evoluir a tecnologia, a gente sente a necessidade realmente de migrar para onde as pessoas estão, né? Isso é natural do ser Isso. humano, de, enfim, efeito manada, querer estar onde muitas pessoas estão, mas para além disso, tem a pandemia, óbvio, então surgiu muito mais a necessidade de estar no digital. Há muitos restaurantes que não tinham nem delivery, passaram, enfim, a entregar delivery por aplicativos, então isso foi uma mudança bem radical. E além disso, o que eu ia dizer também é o seguinte, eu trabalho com marketing digital há muitos anos, né, desde 2012, que eu comecei a estudar as mídias sociais, era a época de Facebook, só existia o Facebook, assim, para esse âmbito, e na realidade uma coisa que eu sempre falei para as pessoas é que você precisa estar no digital, não necessariamente para você viver do digital, mas que o digital seja a sua ponte para fazer seu marketing. Então, eu sempre incentivei os meus clientes, os meus alunos a construírem sites, a terem um e-mail bonitinho personalizado, principalmente como administradora, falando para alunos, né, que às vezes a gente tem alguns e-mails bem antigos que tem aqueles apelidos lá que ninguém sabe de onde vem, gatinha Isso. manhã 0001, arroba sei lá o quê, Isso. então vamos personalizar, né? E eu sempre falei isso como uma importância. Particularmente eu vejo que a mudança é que esse trampolim, ele continua existindo, porque a gente precisa hoje se divulgar tanto no offline
quanto no digital. Desde que o digital existe, eu sempre achei que as pessoas deveriam estar no digital também, porque isso era um diferencial. E hoje em dia, isso ficou muito mais latente ainda. Porque muitas pessoas conseguiram começar a fazer dinheiro vivendo só do digital, né? E aí, o que que a gente começa a fazer? Porque nossas profissões offline, ou seja, fora da internet, elas de certa forma começam a ser abaladas. E como é que a gente vai se destacar para conseguir estar ali naquele mar de tantas pessoas, já que o digital, ao mesmo tempo, possibilita a gente a se divulgar, aquela pessoa que não era tão reconhecida, de repente pode ter, né, muito incerto, uma visualização maior, mas ao mesmo tempo, essa mesma oportunidade de terem várias pessoas que talvez não tivessem condições de serem vistas no offline, faz com que a gente também entre nesse mar, né? Ou seja, é a mesma coisa, a vítima e o algoz ao mesmo tempo. Isso. Então, o que você acha que poderia ser uma boa opção para a gente contornar isso, para a gente conseguir crescer de alguma maneira, né? É, eu penso que a gente sofre de uma questão que é a falta de autoconhecimento mesmo, né? E isso dificulta o que você tome uma iniciativa que eu acho que é fantástica, que é a do mude antes que você precise mudar. E aí muitas pessoas vão protelando essa entrada no digital e só tomam a decisão de entrar no digital quando já está ali na carência de uma série de coisas. E aí a pessoa quer entrar hoje para ter resultado amanhã. E essa matemática, ela costuma não fechar. E aí o que é que a gente tem uma grande chance de acontecer? A pessoa precisa desse resultado logo, ele não vem, não é porque você é burro, é porque ele não costuma vir mesmo, e a pessoa vai sair falando mal do digital por aí. Então, a gente tem essa primeira trava, né, de que a gente está vendo que as mudanças estão evoluindo, mas a gente ainda persiste muito naquele lugar que nos é confortável, porque a gente não sabe para onde ir. A gente não sabe sequer se a gente tem condições de ir para algum outro lugar. Mas a porta de entrada no digital, para o Thiago Medeiros, né, eu acho que é a melhor porta de entrada, sobretudo para você que está querendo tomar a iniciativa de mudança. Enquanto você não precisa mudar, eu gosto muito da ideia do mercado de afiliados. Não para que você simplesmente venda, mas é porque com o mercado de afiliados você vai ter que lançar mão de toda uma estrutura digital. Você vai ter que aprender a fazer muita coisa. Então, como porta de entrada, ele é interessante. Vender com afiliado, você vai ter que aprender a fazer um site, você vai ter que aprender ali um pouco de YouTube, você vai ter que aprender um pouco de redes sociais. Então, como porta de entrada, ou como a gente costuma dizer no digital, topo de funil, eu gosto muito dos afiliados por causa disso, porque ele vai lhe dar uma certa polivalência. Tá? E aí, a partir disso, você vai encontrar uma área que você gosta mais e vai se tornar especialista. E somente quando você se tornar especialista é que você vai ser referência no mercado. É, o grande lance que eu tenho minhas ressalvas em relação a afiliados é que o afiliado, ele, na verdade, é um grande vendedor online, né? Ele está vendendo o produto de outra pessoa. Exatamente, outra pessoa. Então, Tá? eu acho que é uma boa oportunidade quando você não tem um produto próprio, quando você está um pouco perdido ainda do que quer fazer, mas que você sabe, pelo menos, que quer trabalhar ali no digital. Mas como Isso, que é toda bom. e qualquer carreira, você precisa se dedicar para isso. E eu vejo poucas Exatamente. pessoas se dedicando de fato a essa questão da afiliado e acaba se frustrando um pouco. Porque É, é mas uma aí carreira de vendas, de certa forma. isso. E a barreira de entrada ela é muito pequena, então por isso que ele é muito bom para começar. Perceba, você consegue vender mesmo sem ter o produto, sabe? Você consegue vender, melhor dizendo, você consegue ser um vendedor mesmo sem ser dono do produto. Então a barreira de entrada ela é muito baixa, sabe? Então é muito legal para que você comece, deixando claro que começar é diferente de ter resultados. Para você começar como afiliado, é muito rápido. Eu, comigo, o Thiago Medeiros, foi de terça para quinta-feira. Na quinta-feira, eu estava com conta na Hotmart, espalhando link por aí. Não executando vendas, mas estava já aí dando os meus rabiscos. Né? Depois que eu fui entender que, né, que eu precisava ter uma estrutura maior, etc, etc. Mas a barreira é mais simples de entrar, sabe? E aí eu acho que é legal para que você comece. Então, assim, se o afiliado seria a barreira de entrada ou a porta de entrada, qual seria a porta do topo? Não vamos falar de porta de saída, né? Porque a gente está pensando É, em pessoas que vão exatamente. permanecer no digital. Qual seria É a o topo, assim? permanência. Eu sempre brinco, o top of mind, Master Blaster da coisa. O que você acha? Vamos lá. Tomando por base o que aconteceu no Brasil, né?
Era do ouro, século XVIII, Minas Gerais. A gente acha que as pessoas que enriqueceram, que viveram bem, foram quem estavam indo atrás do ouro, e não foi. Quem enriqueceu e passou a viver bem foi o cara que vendia facão para o cara que ia garimpar ouro. Foi o cara que vendia baté, vendia machado para as pessoas que iam garimpar ouro. Então, na minha opinião, que é a posição que eu estou buscando, é justamente a de me especializar em áreas que vão prestar serviços para essas pessoas, né? Então, vai lá você, faz um copywriter, cara, aprende a fazer copy, aprende a fazer site, né? Aprende a fazer páginas de vendas, né? Que eu acho que é até um aspecto mais impactante desse processo de venda. Faz tráfego. Tráfego é uma coisa que sempre vai ter demanda. Eu Pode ia ser falar isso porque hoje eu acho que a gente só consegue crescer no digital se a gente meter mão no tráfego, se a gente de alguma investir forma. grana. De Eu alguma tava forma. falando isso até mais cedo com um colega, porque, não consigo crescer e tal, assim, não um colega em si, mas vários outros discursos de pessoas. E eu percebo que quem conseguiu crescer é quem meteu grana. Investiu. É E quem investiu. assim, gente, o mínimo aí falando do Instagram especificamente, o mínimo é R$ 6 por dia, tá? Vamos arredondar isso aí, que R$ 6 por dia não faz milagre. Então, R$ 10 por dia é um anúncio ok para você fazer. Se você pensar que você vai botar R$ 10 por dia no mês, a gente tem R$ 300. Então, é Exatamente. quando a gente começa a fazer a continha aqui no lápis, que assim, é no mínimo, sabe? Se você quiser crescer rápido. Porque no orgânico, ou seja, sem fazer anúncio, a coisa vai andar muito mais devagar. Eu não consigo ver pessoas crescerem se não for assim. E isso eu acho que é algo que desmotiva muito as pessoas para continuarem mesmo nessa carreira digital e tal, porque as pessoas produzem, produzem, produzem conteúdo e não conseguem ver o resultado imediato, que é o que você falou sobre elas começarem e se frustrarem porque não conseguiram o resultado. E eu percebo que muitas vezes é isso, a falta de investimento, que é como um negócio offline, né? Quando você não tem. Tipo, você vai montar uma Exatamente. loja na esquina. Se você não tem capital para fazer a loja girar, para você comprar mercadoria, para você botar anúncio para as pessoas saberem da sua loja, vai ser complicado você se manter, né? E acho que a Exatamente. realidade toda é essa. O negócio digital, a gente precisa entender ele como um negócio e como digital, né? Então, assim, ele não é um negócio tão diferente de qualquer outro tipo de negócio, assim. Você vai carecer de investimento. Só que tem um ponto que nós dois até já conversamos em outro momento. A pessoa está ali investindo 15 mil numa loja de colchão e está super otimista. Mas quando ela tem que botar 300 para fazer anúncio, ela fica pessimista. Ela acha que ela está perdendo dinheiro. Né? A pessoa se dispõe a pagar R$ 500 na panfletagem. Porque se você for pensar, a panfletagem de 0 a 100%, né, entre você pagar para fazer a impressão dos panfletos e pagar as pessoas que vão fazer a distribuição, sei lá, você gasta aí seus R$ 400, enfim. Mas a pessoa acha que pagar 200, 300 em uma semana de anúncio, né, é perder dinheiro, entende? Você gasta, você paga para fazer panfletagem no final de semana, sei lá, você paga duas pessoas para panfletar na sexta, sábado e domingo. Você gastou aí, talvez você tenha gasto tudo no frigir dos ovos, uns R$ 600, mas não quer pagar 200 para ter uma semana de anúncio, né? Então, assim, o negócio digital, ele é um negócio promissor, como todo aprimoramento de negócio. O aprimoramento, ele sempre passa por um aspecto de mudança de recursos, né? Não é que os recursos são mais ou menos usados, eles se alteram, né? Fazer um investimento em tráfego é mais eficiente do ponto de vista de alcance do que panfletar. Isso daí é um dado científico, tá? Mas você vai ter que investir em outras questões para que você tenha um anúncio que gere impacto, né? Se você for muito bom, você consegue fazer bons anúncios com poucos recursos. Um Dado vídeo, científico não, acho que mais estatística, né? Porque, vamos supor, estatística como a é gente melhor estava dizer. falando mais cedo, eu fui fazer o anúncio no Pinterest, e o Pinterest está aí como uma plataforma promissora também, né? Eu investi, deu três e pouco, R$ 4, vai, R$ 3,90, acho que foi isso. Deu 5.000 impressões, ou seja, 5.000 pessoas viram meu anúncio. Aí vamos lá. Se eu fosse botar no Instagram para chegar em 5.000 pessoas vendo o anúncio, talvez fosse o quê? Uns R$ 30, talvez 50. Depender do mercado, né? Eu acho que Depender por do. aí. Aí você vai pensar, para você fazer 5.000 pessoas verem seu outdoor, ou 5.000 pessoas fazerem um panfleto. Primeiro que imprimir 5.000 panfletos já é mais de R$ 200, né? Então, Exatamente. nesse sentido, realmente, anunciar no digital sempre foi. Tanto que o Google, ele se fortaleceu muito, não é? No Google AdWords.
Google Ads, tá, gente? Agora o A Google Ads. abreviatura. Exatamente. Mas, assim, o ponto que eu quero chegar é que, assim, o pilar de você ter uma carreira digital é que você é a marca, de certa forma, você é a marca pessoal, então entra até na minha esfera, né, puxando um pouco a sardinha aqui. Você é a marca, você é o produto, na verdade. Você é o produto que você está vendendo. Ou você vai vender realmente um produto, tipo, tem um e-commerce, que normalmente quando alguém tem um e-commerce, a pessoa não se vê como necessariamente uma carreira digital, ela vê que ela tem uma loja virtual, é um pouco diferente, Isso, inclusive, esse sentimento. entendo. Essa carreira digital é uma pessoa que trabalha para uma empresa, que seja 100% home office, ou seja, ela está trabalhando 100% online para uma empresa, eu não ouço as pessoas também dizerem que elas estão seguindo uma carreira digital. Então, no meu entendimento, quem fala que está seguindo uma carreira digital é quem está empreendendo digital, seja um afiliado, como você falou, seja uma pessoa que está vendendo o curso dela mesma, ou seja uma pessoa que está vendendo o curso de outra pessoa, que pode ser um Ou prestando coprodutor, serviço, né? ou prestando Ou serviço. É, a galera que faz, né? Que faz aí os designers e tal, tal, tal. Mas entendo o que você está falando. e isso, eu não consigo enxergar, posso estar errado, assim, acho que é uma questão de visão mesmo, você concorda, você discorda, o que é que você diria, assim? Não, eu acho que as pessoas pensam muito isso. Uma pessoa que é assistente virtual de uma empresa de plano de saúde, que está do outro lado do país, ela continua se vendo como assistente virtual. Ela não se acha uma pessoa digital, né? Isso, e aí o ponto que eu queria chegar é que, assim, quais seriam esses pilares para a gente chegar nessa carreira digital, para a gente conseguir se consolidar nessa carreira digital? O que que você enxerga como esse... Eu tenho algumas coisas na cabeça também, a gente pode ir discutindo sobre isso. Uhum. Eu acho que o grande lance, ele termina sendo o do comportamental. A maioria das pessoas que não dão certo, por assim dizer, são as que desistem, né? E eu acho que é um aspecto do comportamental. É você saber que você vai ter que se dedicar, que você vai ter que se especializar e no final você vai ter até resultado. Ou seja, Então, dedicação é o primeiro passo. e as pessoas, a maioria não quer, sabe? Então, por isso que eu penso assim que os ingredientes, eu acho mais interessantes, são os Mas a galera se comportamentais. dedica para concurso, você já parou para pensar assim? Não, entendo, mas assim, eu não estou falando aqui a dedicar e você vai acertar na primeira curva, É isso. né? Fazendo analogia, você faz não sei quantos milhares de concursos para você passar em um. Então, você passar em Mas no um, digital a gente exatamente. não quer ficar parado, porque na verdade aí Não é que tá quer. um ponto. Eu acho que as pessoas Mas não levam como a primeira opção, né? Acho que é tipo não, assim, não é a levam. última. Mas assim, eu também, o lance dos concursos é uma analogia muito interessante, porque eu acho que a linha de raciocínio é mesmo. A maioria das coisas da vida você quer fazer e quer acertar logo na primeira, sabe? E por isso, eu acho que o motivo que leva muitas pessoas a não se darem bem com concursos públicos é o mesmo que leva muitas pessoas a não se darem bem no digital. Elas não querem permanecer em suas tentativas, em seus processos de tentativas, né? Então, eu acho que o que tira as pessoas do páreo é o mesmo vilão, né? É a disposição à tentativa. Se a gente fosse pensar assim, será que a gente pode pensar na dedicação, esse investimento no tráfego, Uhum. é, E reconhecer, eu acho que isso é muito importante. Você autoconhecimento, né? reconhecer a área em que você se identifica. E ali você Sim. se torna um especialista. É, e se a Com pessoa precisar muito. disso, é só me chamar que eu tô aqui para guiar nesse processo. Exatamente. E tendo resultado como especialista, você se torna uma referência. Não, é assim, Sabe? particularmente eu acho que se você é o seu produto, se você não está vendendo produto de ninguém, você ainda realmente precisa de fato trabalhar sua imagem. Não é só no. Porque Sim. eu percebo assim que quando é no Instagram, as pessoas elas nem sempre estão preocupadas com o que ela está vestindo, como ela aparece no story. Sabe, eu já vi várias pessoas assim, principalmente homens, aí tá lá tudo bonitinho no feed, aí sei lá, no story tá sem camisa e tal, ou até aparece sem camisa, gravando vídeo no feed. Só que o nicho dele não é fitness. O nicho dele não Pois tem é. nada a ver com o corpo. Então, não é que você não pode aparecer do jeito que você quiser. É que tem que ter a ver também um pouco com o que você fala, né? Seria Isso. meio estranho eu falar de imagem estar sempre bagunçada, com muita olheira, com cabelo desarrumado. As pessoas iriam Uhum. estranhar. Agora, eu posso aparecer assim no story de vez em quando. Agora, se for sempre, como é que as pessoas vão gerar confiança? Então, acho que
o digital, ele tem muito a questão da gente construir autoridade profissional. Acho que perpassa muito por isso. E as pessoas, essa coisa da dedicação que você está falando, eu acredito que é, elas não têm uma dedicação suficiente ou motivação, não sei nem se seria dedicação, porque eu acho que a dedicação até tem, mas a motivação para ser contínuo em construir essa autoridade, porque construir essa autoridade no digital, eu particularmente acho mais difícil do que no offline. Esse foi um ponto central de um papo que eu estava tendo hoje, exatamente isso, que eu acho que no offline é mais fácil. Porque esse, como você falou, os R$ 400 que você vai fazer na panfletagem, você pelo menos vai ser um pouco conhecido no seu bairro. Mas esses R$ 400 que você coloca no Instagram, muitas vezes é direcionado para o Brasil inteiro, e aí você não consegue nem ser conhecido no seu bairro, sabe? Então, às E nem no vezes, Brasil talvez. inteiro. Como é? Ele não vai ser conhecido nem no seu bairro, nem no Brasil inteiro. Nem no Brasil, com R$ 400. Para ser conhecido no Brasil. Enfim, eu acho que é a analogia mesmo, assim, de empresa multinacional, né? Então, você vê que. é, Pô, teve um. Acho que, pronto, a Disney, ela chegou agora com o streaming dela, né? Que é um digital também. E ela querendo desbancar os outros streams. Então você vai ver. O TikTok tá fazendo isso até. Você vai ver anúncio sem parar entre os horários nobres, anúncio de outdoor pela cidade. Então é muito investimento em publicidade. Então eu acho que a pessoa ela consegue crescer rapidamente no digital se ela tem um investimento alto em publicidade. Ou se ela viraliza de alguma maneira. Se não, pai, é Uhum. dedicação, constância. E deixando claro para quem está ouvindo a gente que investimento não é, quer dizer, pura e simplesmente derramar dinheiro. Isso precisa ser Sim, estratégico, né? Isso estratégia. precisa ser planejado, né? Assim, o beabá disso é você estar presente no máximo de plataformas que dialoguem com o seu negócio. Então, se você é um administrador de empresa, você vai estar no Instagram, bom, é legal que você esteja, com toda certeza, mas você precisa estar no LinkedIn. Talvez não seja tão relevante para você fazer dancinha no TikTok, mas se você puder estar no TikTok destilando conteúdo que seja interessante para sua audiência, esteja lá também. Eu também diria para você ter um blog muito bem, né, posicionado Ser no transmídia, canal do. então. Exatamente. E assim, e fazendo investimento de tráfego nessas mídias de forma planejada, né? Você vai estar em Imagina investir em várias. tudo, cara. Perceba como isso é mais interessante, mas é até mais barato, sabia? Porque Você quando distribui a você verba, né? você distribui a verba em locais onde o preço do lead ele muda. A gente está experimentando isso agora com o Pinterest. Eu até concordo que o Pinterest não possa abraçar todo mundo, mas o LinkedIn Ads, que já existe também, ele tem uma taxa de entrega muito Nem grande. sabia que LinkedIn tinha o Ads. Já Gente, eu tô existe o muito fora LinkedIn, é da gestor de função de analista tráfego, de mídia social gestor de tráfego e são gestão de péssimos. tráfego. Exatamente. E o LinkedIn ele já tem uma taxa de entrega muito grande no orgânico, né? Mas, assim, se você anunciar no LinkedIn também, você vai ter um lead mais barato, você vai ter um preço de conversão mais barato. Então, você consegue até formar uma autoridade mais rapidamente, desde que isso seja raciocinado, né? E bem, sobretudo, bem executado, né? Porque, assim, muitos gestores de tráfego, eu até falei sobre isso, né, lá pelo canal, a gente conversou sobre isso, o cara se abraça no Facebook Ads, né, que é Facebook e Instagram, e vai dizer, dentro de breve ele vai dizer, o lead está ficando mais caro. Porque está Mas todo explica mundo pra galera aí o requerendo. que é lead. Pra galera que Pronto. não Lead é conhece. qualquer tipo de contato que você faça. Qualquer tipo de cadastro que você faça. Tá? É um lead. Então, uma pessoa que você impactou, uma pessoa que pegou seu panfleto na rua, o panfleto da sua pizzaria na rua, né, e falou, poxa, vou pedir uma pizza mais tarde, ela é um lead seu. Tá? Só que esse exemplo que eu dei é um exemplo no mundo offline, mas no online é uma pessoa que foi impactada, é uma pessoa que passou a interagir com você, deixou um e-mail, passou a te seguir em qualquer rede social que seja. Qualquer tipo de contato, qualquer tipo de cadastro que você consegue fazer. Só que se você está somente investindo em uma rede, tem um monte de gente investindo somente em uma rede, é normal, é esperado que o preço para que você convença uma pessoa a interagir com você, ele passe a aumentar. Então, É está em aquela várias parada de mídias a gente ir panfletar num lugar que tem um monte de e gente ficar só. panfletando. Exato. Por exemplo, por exemplo, você vai panfletar na frente do shopping. E aí tem uma galera lá. Ok, tem uma galera.
Mas se você panfletar na frente do shopping e de repente na orla da praia, você vai atingir públicos maiores, talvez um pouco diferentes, porque são perfis diferentes, então tá aí uma coisa para segmentar. Fazendo uma analogia onde o shopping seria uma mídia social e a praia seria outra mídia social, mas ao mesmo tempo você vai ter mais pessoas. Isso. Talvez seja um pouco custoso porque você tem que entender a dinâmica do local. Mas esse eu acho que é o grande ponto central também quando você vai seguir realmente a carreira digital ou até qualquer carreira, o seu planejamento para onde você quer chegar, né? É exatamente o que você falou também no início, que às vezes a pessoa não sabe o que ela quer, ela não sabe para onde ela está indo. Então ela se joga no digital de forma assim meio perdida, querendo encontrar uma solução mágica, não vai encontrar porque é super trabalhoso, é sofrido, ou a não ser que você tenha uma equipe para fazer tudo para você. Mas se você não tem uma equipe e você faz quase tudo sozinho ou sozinha, você vai trabalhar muito no Isso. início. Mas em contrapartida, quando você também conseguir uma graninha a mais, vendendo seus serviços, produtos, seja lá o que for, você vai poder contratar pessoas para fazer as outras coisas para você, né? Delegar os serviços. E é preciso se organizar para isso. É uma parada que eu acho legal, que eu tenho focado um pouco nisso, aí é uma coisa minha mesmo, e eu tenho tentado passar isso adiante também, que é realmente você ser transmídia. É você estar em várias mídias, mas não é replicando conteúdo. Porque lá em 2012, quando eu comecei, a gente postava no Facebook e replicava o mesmo conteúdo no Twitter. Hoje em dia a gente não faz mais isso. O Reels do TikTok é interessante que ele seja diferente do Reels do Instagram. Claro que de vez em quando você pode replicar um conteúdo ou outro e tal, mas a ideia é que você atinja públicos diferentes. Não faz sentido você querer ir panfletar no shopping e panfletar na praia, querendo que o mesmo Tiagão esteja lá nos dois lugares, né? Exato. Porque Com a mesma assim não faz mentalidade, sentido. com os mesmos desejos, né? As mídias diferentes, elas pedem, de fato, conteúdos diferentes, né? E as pessoas que pensam essas mídias, elas pensam aquisições de conteúdos diferentes, porque é difícil você concorrer com o que já tem no digital. Você precisa ser diferente de algumas coisas, né? Sim. Não sei se é a sua audiência que sabe, mas o YouTube, ele não foi a primeira plataforma de vídeo online que você tem notícia. Inclusive, a primeira foi uns 5, 6 anos antes, foi do Mel Gibson até. O ator Mel Gibson, ele financiou uma empresa que queria ter uma, que queria fazer esse tipo de serviço. Só que no momento em que essa empresa do Mel Gibson surgiu, a gente não tinha internet no mundo para isso, né? Então as transmissões eram muito lentas, então Surgiu assim, muito antes, tá aí uma isso questão já de terminou planejamento dando errado. certo. A gente não tinha estrutura para aquele tipo de conteúdo. E aí a empresa faliu. E aí depois veio o YouTube com essa proposta, mas eu acho que eu e você sabe, e a sua audiência também sabe, que a gente tem outras plataformas de vídeo aí que foram sufocadas pelo YouTube, e hoje outras são até focadas em outros aspectos. Mas quando o TikTok chegou, é uma plataforma de vídeo? É, mas são vídeos curtos, né? Vídeos multimídia, né? Que você bota filtro, você bota musiquinha e tal. Então, assim, ela pede um conteúdo diferente, ela pensa em aqui, adquirir um conteúdo diferente no seu nascimento já, né? Quem pensa essas mídias, ela precisa, de fato, pensar uma mídia que necessite de um tipo de conteúdo diferenciado. Então, assim, no fim das contas, é meio que direcionar o conteúdo para a mídia, mas principalmente pensando no público, né? Por isso que eu falei que Exato. é muito importante realmente se planejar. Então, para fecharmos, fazendo um resuminho, podemos dizer então que para ir para o digital, a pessoa precisa saber o que ela quer, a pessoa precisa ser transmídia, ou seja, definir o que ela vai trabalhar em cada mídia. Investir em tráfego, muito importante, gente. Se você não souber muito de tráfego, estude. Tente aplicar aos pouquinhos. Ou contrate um gestor de tráfego, né? Tiagão tá aí para isso. Pois é, né? De repente aí, estamos aí. E por fim, qual foi o último ponto que você falou? De se antecipar aos fatos, né? De certa forma. Exatamente. É necessário uma leitura de audiência e que isso vai vir muito do que você vai fazer. Até, por exemplo, os próprios gestores de tráfego, eles não são de tudo, né? Uns estão mais focados em determinados mercados, tá? Então, na medida que você sabe o que você vai fazer, né, você precisa pensar agora em quem está do outro lado do balcão te contratando. E isso é um processo de maturação que vem com o tempo.
Eu acho que a dica mais preciosa que eu posso deixar aqui é você respeitar o tempo, né? E dizer para ele que você está trabalhando para que um dia vocês possam se encontrar. Oh. Ou seja, gente, se planejem, partam para ação e aguardem um tempo realmente de maturar, porque os frutos vão vir. Obviamente, se você ficar só parado de braço cruzado, não vai vir tão cedo, né? Então, quanto mais você depositar energia nisso, e não é energia no sentido de trabalhar exaustivamente, mas sim sua energia mesmo, colocar seu coração naquilo, né? Sua essência naquilo, Isso. sem se matar de trabalhar, isso é muito importante também. E conseguindo alinhar principalmente as estratégias, ou seja, se colocar nisso na sua essência, porém de forma estratégica, os resultados vão vir. Só que os resultados vão vir aos pouquinhos. A não ser que você de repente ganhe na Mega Sena e queira investir 1 milhão de vez, assim. Uhum. E mesmo assim, o seu 1 milhão no tráfego ainda tem que ser pensado, porque você pode perder esse dinheiro todo, como qualquer investimento. Exato. Se não, é isso mesmo, aos pouquinhos, devagar e sempre, né? Como o povo fala aí nas ruas. Acho que é isso. E, aliás, isso tudo. Tiago, obrigada pela presença. Quer fechar, fala mais alguma coisa? Não, eu só quero só reforçar essa mensagem, né? Entrar no digital é uma opção muito bacana nesse momento que a gente está. Eu posso dizer isso em 2021 e acredito que eu vou conseguir dizer isso em 2023, 2022. Então, entre agora e entre com o que você tem, tá? Não se espelhe em pessoas que já têm uma caminhada muito longa disso, que vai ser uma comparação muito justa, mas entre com o que você tem, mesmo que o que você tenha foi só vontade, né? Você tem smartphone, você tem conexão à internet, você já tem a chave dessa porta de entrada aí do digital. Vai ser muito bom te encontrar por aqui também. Ótimo, adorei a mensagem. Obrigada por participar, obrigada por ter aceitado o convite e obrigada a você, ouvinte, que nos ouviu até o final. Espero você no próximo episódio e até mais.